Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos estudar mais uma lição do Pequeno Grupo. Fica muito feliz com a sua presença. Hoje a lição de número 7, com o tema O Defensor da Fé, falando de Lutero. E o verso de hoje está em Mateus capítulo 10, verso 33. E antes de lermos esse verso, convido você para que juntos façamos uma oração. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra, que o Senhor esteja conosco, que possamos compreender a Tua perfeita e boa vontade para a nossa vida. Essas bênçãos nós pedimos te agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Mateus capítulo 10, verso 33 diz o seguinte: Mas aqueles que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Jesus falando, né? Aqueles que o negar, certamente ele negará. Aqueles que o rejeitar, também ele o rejeitará. Então, o convite é que aceitamos a Deus todos os dias da nossa vida. Aqui no Quebra-Gelo diz assim: compartilhe um testemunho de quando Deus transformou uma crise em vitória. Então você pode deixar no seu comentário, comente também no seu pequeno grupo, quando você estiver reunido, fale ali e algum testemunho de quando Deus tomou uma crise, né, em algo bom, em vitória para você. Às vezes, diante da dificuldade, a gente acha que aquilo ali vai levar a gente mal. Às vezes é para nos aproximar de Deus. Às vezes a crise, ela de fato nos para mais perto de Deus. Para refletir, Martinho Lutero foi chamado pelo imperador Carlos V a comparecer a Osna. Os emissários de Roma insistiram em silenciar Lutero. Lutero era um homem que se levantou contra Roma. Ele não concordava com a forma como Roma conduzia, né? Então ele acreditava que as pessoas tinham que fazer algumas coisas para merecer a salvação. Mas Lutero ele teve um encontro com a palavra de Deus. Você pode ver isso no livro Grande Conflito, capítulo 7, fala de Lutero, certo? O líder é o tema. E lá você vai ver que Lutero ele teve um encontro quando ele foi estudar. Ele teve um encontro com a palavra de Deus em uma biblioteca. Ele ficou impressionado quando ele viu pela primeira vez a palavra de Deus. E ele lia muito a palavra de Deus. E de vez em quando ele parava e dizia: se eu pudesse ter um livro desse, né? Se Deus me concedesse um livro desse. E assim Lutero ele foi aprendendo. E um dia um amigo disse para ele: Lutero. E ele se preocupado porque ele tinha que fazer isso, fazer aquilo para merecer a salvação. E ele disse: Lutero, pare de concentrar em você. Pare de olhar só para você. Se concentre na pessoa de Jesus, a qual a Bíblia ensina como seu Salvador. Olhe para o que ele fez. E Lutero, daquilo ali, mudou algo na vida dele. Ele começou agora a se concentrar na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. E um dia, Lutero, às vezes ele deixava de comer, às vezes deixava de dormir, exatamente para poder ler a palavra de Deus, que ali no mosteiro onde ele ficava, tinha uma Bíblia. Ele se dedicou à vida monge, exatamente para poder viver uma vida de sacrifício. E se alguém merecesse a salvação pelas obras, esse homem seria Lutero. Porque ele deixava de comer, ele jejumava muito, ele se chicoteava, ele fazia as peregrinações, tudo aquilo que a igreja pedia, ele fazia para merecer o céu. Mas quanto mais ele fazia, mais ele não se sentia em paz. Ele não se sentia em paz. E Lutero, ele um dia decidiu ir a Roma. E ele decidiu ir a pé. E ele ia parando ali pelos morteiros durante ali o caminho onde ele dormia. E ali, quando chegar perto de Roma, ele olhou e viu a cidade das 7 colinas. E ele falou: Santa Roma, Santa Roma. Ficou feliz em chegar. Mas quando ele entrou em Roma, entrou ali no morteiro onde ele ia ficar, ele via como aqueles monges, eles se vestiam, as pompas de roupa, o tipo de roupa que ele se vestia, a quantidade de comida que eles tinham, o luxo que Roma tinha. E viu também as palavras chulas, os pecados que Roma cometia. E alguns até diziam se existia um inferno, Roma haveria sido construído sobre ela. E um dia, lá tem a escada, chamada Escada de Pilatos, que eles acreditavam que essa escada tinha sido transportada pelo anjo e levada para Roma. E o Papa disse que daria a indulgência ou perdão para todos aqueles que subissem essa escada.
ajoelhado, né? De joelho. E um dia ele estava ajoelhando e subindo essa escada de joelho, e no meio dela ele ouviu uma voz como um trovão dizendo assim: o justo viverá pela fé. O justo viverá por fé. E aí Lutero se levantou, envergonhado, horrorizado, e disse que naquilo ali mudou a vida dele. Ele voltou e começou a se aprofundar mais no estudo da palavra de Deus, certo? E aí Roma resolve construir um templo para São Pedro e devolve agora vender indulgência, e manda um homem e vender indulgência, dizendo que as pessoas poderiam comprar o perdão, e esse perdão o pagaria, né? Esse preço pagaria o pecado das pessoas no anterior, os pecados atuais e os pecados futuros que ela ainda iria cometer. E aí Lutero não aceitou isso. Lutero ficou tão angustiado que quando isso aconteceu na cidade dele, ele foi lá na cidade de Wittenberg, e ali ele pregou as 95 teses contra a venda de indulgência, ou chamar também as 95 teses da justificação pela fé. E ele foi condenado à morte e tudo mais, e durante esse tempo, depois de tudo isso, Lutero é chamado, Martinho Lutero foi chamado pelo imperador Carlos V a comparecer a Osna, e os emissários de Roma insistiram em silenciar, queriam matá-lo. Contudo, ele foi convocado para defender sua posição. As palavras de Lutero mostram que a mentalidade com que ele chegou. Ele disse: fugir não posso, e menos ainda me retratar. E os que o seguiam estavam chocados, e seus inimigos assustados. A sua presença ao concílio era uma derrota do Papa, uma vez que este já o havia condenado, e agora ele seria ouvido pelo mais ilustre personagem do Império, né? Os inimigos queriam a sua retratação. Os inimigos queriam ele morto. Mas ele diz, olha o que Lutero diz quando fala da sua retratação em relação àquilo que ele pregava para as pessoas. Isso, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, a menos que assim submeta minha consciência pela palavra de Deus, não posso me retratar. E não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa que Deus me ajude. Ou seja, eu não vou me retratar, não tem nada que me retratar. A não ser que vocês provem biblicamente que eu estou errado, eu não vou me retratar. Foi isso que falou, né? Foi isso que falou o Martinho Lutero. A atitude de Lutero teve impacto no imperador. Contudo, para não confrontar os poderes aliados que ele tinha em Roma, condenou o reformador e suas doutrinas. Apegou-se à maioria, imitou os exemplos de seus predecessores, os que vieram antes dele. Carlos V teve a oportunidade de se converter e se entregar a vida a Jesus, mas ele foi pela maioria. E rapidamente, um decreto de morte foi publicado contra Lutero, mas Frederico da Saxônia o escondeu num lugar levado para o castelo de Wantenburg, né? Foi levado para o castelo de Wantenburg, de onde Lutero prestava um importantíssimo serviço aos seus compatriotas. Interessante que quando Lutero foi levado para esse castelo, nem o dono do castelo sabia que Lutero tinha sido levado para lá. Ou seja, ninguém sabia para onde Lutero tinha ido. E ali Lutero ficou prestando serviço. Ele ali ficou traduzindo o Novo Testamento para a língua alemã. Dali ele continuou durante quase um ano inteiro a proclamar o Evangelho e a repreender os pecados e os erros de seu tempo. Ele continuou defendendo a verdade e ele continuou escrevendo contra aquilo que Roma estava fazendo.
a venda de indulgência, a compra de salvação, toda aquela coisa que Roma fazia, e a condenação de muita gente naquela época. E aqui na parte do abrindo o coração, diz assim: você já teve que defender sua fé? Como se sentiu? E de que modo o defendeu? Eu lembro que algumas vezes eu já tive que falar em defesa da minha fé em relação ao sábado. Mas eu sempre usei, como que eu fiz? Usando a Bíblia, a palavra de Deus. E eu me sentia feliz, porque eu tenho certeza de que o sábado faz parte da lei de Deus e que deve ser observado conforme os outros mandamentos, os outros 9 mandamentos. Em alguma situação você já foi rejeitado por pregar a palavra de Deus? Até hoje não. Graças a Deus eu nunca fui rejeitado por pregar a palavra de Deus. Eu já tive que testemunhar em relação àquilo que eu prego. O testemunho de sua fé alcançou outras pessoas? Eu creio assim, por eu estar na igreja há algum tempo já, algumas pessoas já vieram, né, a se tornar cristão, como eu sou hoje, graças ao estudo bíblico que eu já dei, a minha vida. Pessoas disseram assim: Nathanael, quando eu crescer, eu quero ser um pregador igual a você. E a gente fica feliz, né, por saber que as pessoas querem seguir o nosso exemplo. Por isso que eu busco, assim, todos os dias ser o melhor que eu posso. Cada dia eu busco ser mais semelhante a Jesus, sempre, todos os dias, entrego a minha vida a Jesus, porque eu sei que minha vida, eu querendo ou não, termina sendo uma influência para as outras pessoas, ou positivo ou negativo, mas eu sempre espero em Deus que seja positivo, então eu sempre busco. Às vezes as pessoas ficam tristes, fulano quer ser igual a fulano, então por isso que a gente precisa ser melhor que a gente pode todos os dias, porque algumas pessoas muitas vezes se espelham em nós, e por isso precisamos sentir feliz, porque as pessoas querem ser igual a nós. Como Paulo diz assim: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E a gente também devemos dizer o mesmo: sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Mas para isso, precisamos de fato sermos imitadores de Cristo. Diz aqui: o que podemos fazer por aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus? Testemunhar, levar a palavra de Deus a essas pessoas. Ser uma referência para ela, testemunhar na vida pessoal, no dia a dia, do Deus que nós servimos e da palavra de Deus. Se tivermos a oportunidade de dar um estudo bíblico, nós damos. Se oferecer a Bíblia, oferece um livro Grande Conflito, né? Ofereça. Essas são as formas que podemos fazer para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados pela palavra de Deus. O fato é que Deus nos convida para que possamos ser usados por Ele para a pregação do Evangelho. Breve Cristo voltará. E como nós estaremos? E que não apenas nós estejamos preparados, mas a nossa família. As pessoas que amamos, as pessoas que queremos ver no céu, que também possam estar preparados. Aqui na parte Trabalhando Juntos, eles façam uma lista de oração intercessória por amigos e familiares que não conhecem a Bíblia. Distribui os nomes entre o grupo e ore por elas, por essas pessoas, até o próximo encontro. Então, nessa sexta-feira, agora que vocês estão reunidos aí, no seu pequeno grupo, façam uma lista. Cada um faz uma lista, distribui entre os outros aí e ore por essas pessoas que ainda não conhecem. As pessoas que não conhecem a palavra de Deus, e busque dar um estudo bíblico, ofereça ali a palavra de Deus para essas pessoas. Dê um livro Grande Conflito, dê uma lição no pequeno grupo para elas, para que elas continuem aprendendo mais a palavra de Deus, certo? E na próxima semana a gente vai estudar isso aqui, certo? A luz se acende na Suíça, falando de Zwingli, né? Zwingli é o tema da próxima semana. Nós iremos estudar sobre esse tema, tá? A luz se acende na Suíça. E antes de encerrarmos, vamos fazer uma breve oração. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo, que a cada dia possamos aprender mais de Ti e buscarmos viver uma vida mais semelhante ao Senhor. Essas bênçãos nós te pedimos, te agradecemos, pessoa de Cristo Jesus. Amém. Antes de nos pedirmos, eu gostaria de agradecer algumas pessoas que deixaram comentário no último vídeo. A Joana Dark, lá de Petrolina, em Pernambuco. Muito obrigado por assistir nossos vídeos, comentar, eu tenho certeza que compartilhar também. Também a Ana Jéssica, de Arapiraca. Arapiraca, no estado de Alagoas, ela é do povoado de Bom Jardim,
Também muito obrigado, Ana Jéssica, por compartilhar, por assistir nossos vídeos e por estar sempre aí nos ajudando também, tá? Também agradecer minha esposa, Kalene Monteiro, por também deixar ali o seu comentário no último vídeo. Que Deus abençoe você ricamente e que continue sempre me apoiando, né? Eu fico muito feliz com o seu apoio, com a sua ajuda nos nossos vídeos. E também o Pedro Antônio. Pedro Antônio também deixou um comentário em um dos nossos vídeos, não foi no último vídeo, eu não achei o vídeo que ele comentou, mas ele deixou um comentário, tá bom? A gente fica feliz, então não deixe de comentar nossos vídeos, não deixe de compartilhar com as pessoas, compartilhe nosso canal com outras pessoas para que a gente consiga ir até o final desse ano chegar a 1000 inscritos, tá bom? A gente tá atualmente, hoje a gente tá gravando, estamos em 568, tá? Nesses últimos 2 dias a gente cresceu 20 inscritos, em 2 dias 20 inscritos, a gente fica feliz. Então compartilhe no grupo do WhatsApp a de sua igreja para que a gente alcance aí 1000 inscritos até o final do ano. Que Deus te abençoe, não só hoje, mas sempre, e aguardo você no próximo programa.